Agora eu vou falar como instalar o Ruby on Rails no Windows. Há um tempo atrás, há um ano atrás, na verdade, eu fiz um blog explicando sobre como fazer isso. E também gravei um vídeo. Eu vou colocar na descrição qual o link para ambos. Então, só para dar uma visão para vocês se situarem, então eu vou mostrar um pouquinho sobre o blog. Esse daqui é o blog que eu criei e as versões que estão aqui são versões mais antigas. Então a gente nesse momento, ou no momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que as versões estejam mais novas e não há problema nenhum de usá-las. Eu até prefiro, quando eu vou fazer um projeto novo, baixar as versões mais atuais. Então, dando uma passada aqui, o primeiro ponto, vocês vão ter que entrar no site Ruby Installer. O Ruby Installer ele é um projeto feito especificamente quando a gente vai tratar com Windows. Então eles ali você já vai baixar o Ruby e todo o ferramental necessário para compilar as bibliotecas que a gente vai usar. Então esse daqui é o site do Ruby Installer. Eu já entrei aqui na seção Downloads e aqui ele já está mostrando que a versão 2.7.2 destacada, que é a versão recomendada. Então você vai clicar nela, vai baixar e aí você vai e faz a instalação. E aí você vai poder usar o blog para acompanhar. Então aqui eu vou falando passo a passo de cada janelinha que vai abrir, onde que você vai clicar. A única diferença mesmo é a versão que agora está mais atual do que o do site. Depois eu estou falando aqui para instalar o Node.js. Então é a mesma coisa. Você vai no Windows, você vai entrar no site do Node.js. Aqui do blog está a versão 10, mas a atual ela é a 14, que eu já tinha mostrado. Então você vai fazer essa instalação. E aqui também é a mesma coisa, eu estou colocando um passo a passo para te ajudar a guiar. Agora é o Yarn. Então a mesma coisa, aqui também tem a informação para você entrar no site e o passo a passo. Depois disso, você vai entrar no site do Git, vai fazer o download da versão atual e vai seguir no passo a passo também para instalar. No blog eu faço menção ao Chrome Driver. O Chrome Driver ele ajuda você quando for fazer testes Quando você vai fazer teste com funcionalidades, você vai simular o clique em um botão, o clique em um link, criar alguma coisa. O Chrome Drive ele te ajuda com isso. Só que no nosso projeto eu não vou usar o Chrome Drive. Então fica aqui como um passo opcional. Se você quiser deixar instalado, tudo bem. Mas se não quiser, não há problema algum. Vai chegar o momento do blog em que eu vou falar para você digitar os comandos abaixo para saber se o que você instalou até o momento está correto. Então é o comando para saber se o Ruby foi instalado, o Node, o Yarn, o Git e o Chrome Drive é um passo opcional, mas se quiser também o comando está ali destacado. Então pessoal, aqui no Windows, estou aqui com janelinha aqui do prompt aberta e aí eu rodei os comandos. Então o Ruby, o Node, o Yarn e o Git. Então nesse ponto aqui, se vocês também rodarem esses comandos, vai estar com as versões
parecidas com essa daqui, ou iguais. Aí voltando aqui no acompanhamento pelo blog, vocês vão ter que rodar também dois comandos do Git para que fique configurado quem você é, o seu nome e o seu e-mail. Porque quando você fizer o commit, né, salvar o código que foi feito, essa informação também é gravada. Então os comandos são esses daqui, que vocês vão digitar lá no prompt também. Agora vai vir a instalação do Ruby on Rails. Então a gente tem que instalar uma gen. O que acontece? Quando a gente está no mundo Ruby on Rails, quando a gente fala em outras linguagens, como por exemplo Java, a gente está lá usando bibliotecas. Quando é no Ruby on Rails, já são gens que a gente usa, né? Então são as gemas, né? Então a gente vai rodar o comando gen install Rails. Esse é o comando para a gente poder fazer a instalação. E aí nesse momento ele vai instalar a última versão, que no nosso caso é a 6.1.0. Então eu não preciso fazer uma instalação colocando uma flag dizendo a versão específica. Então no meu caso aqui, eu vou limpar essa tela. Se eu colocar o comando Rails-v, ele vai falar que tem a versão 6.033, que é a versão que eu tinha há um tempo atrás aqui. Então agora eu vou rodar o comando gen install Rails. E aí ele vai instalar tudo que é necessário para que a gente possa usar o comando Rails. Bom, aqui no meu caso, depois que ele instalou tudo que é necessário, e veja que ele instala bastante gens, são as dependências. Então, por exemplo, quando a gente for trabalhar com um banco de dados, é o Active Model, o Active Record. Quando a gente for trabalhar com e-mail, já é o Action Mailer. Então, ele já instala tudo que é necessário para nós. Então, se eu rodar agora o comando, eu vou limpar aqui. Se eu rodar o comando, então agora, Rails-v, ele vai mostrar a última versão instalada, que é a que eu quero, que é a 6.1.0. Agora no Windows a gente precisa instalar o SQLite. Segundo o blog que eu criei, eu estou dizendo que é para você entrar num link para consultar a última versão. Quando eu escrevi a última versão, a gen do SQLite era 1.4.1, e ao abrir hoje, ele diz que a versão atual é a 1.4.2. Então eu vou rodar o comando igual que está aqui, lá no Windows. Então eu coloquei o comando aqui no terminal, só alterei para a versão 1.4.2 e vou rodá-lo. Bom, nesse ponto a gente instalou tudo que era necessário. E agora eu vou criar um projeto só para a gente verificar se tudo ocorreu com sucesso. Então é importante que você faça isso também. Então o que eu costumo fazer, dentro da pasta do meu usuário, eu crio uma pasta chamada Projects. Então você faria assim, mkdir, que é para comando para criar uma pasta, e aqui eu coloco Projects. Você pode colocar qualquer outro nome que você achar melhor, mas eu deixo dessa forma aqui como eu organizo o código no sistema operacional. Uma vez que eu entre nessa pasta, eu também costumo criar uma outra pasta, que nesse caso seria comando mkdir Rails, porque eu posso ter projetos aqui em outras linguagens, então eu gosto de ter também essa diferenciação. Mas aqui também é gosto pessoal, vocês fiquem à vontade. Então, uma vez dentro da pasta que eu quero criar o meu projeto, o Rails ele traz para nós uma linha de comando em que a gente vai poder, nessa linha de comando, criar o projeto,
e ele já vai deixar dentro desse projeto toda a estrutura necessária para a gente estar desenvolvendo. Então o comando é esse daqui, ó, Rails new, e agora a gente vai dar o nome do nosso projeto. No caso aqui eu vou fazer um teste, eu vou criar o Rails no padrão MVC, apenas para validar se tudo que a gente instalou funcionou. Então eu vou dar o nome de Tour of Heroes e vou dar o Enter aqui. Então ele cria todos os arquivos necessários e no último comando ele vai instalar todas as dependências necessárias. Então é isso aí, pessoal, dá até medo, né? Ele instala tanta coisa aqui. Então ele instala primeiro as dependências do Rails para o projeto MVC e depois ele configura o seu projeto para poder usar JavaScript. Então ele vai usar o Yarn, já vai baixar também as dependências, porque quando a gente faz um site, geralmente a gente vai precisar de JavaScript. Então, uma vez que terminou, eu vou limpar, eu vou entrar dentro do projeto que eu acabei de criar. Então é Tour, posso colocar um tab aqui, que ele já vai entrar na pasta que eu criei. Nesse ponto aqui específico, eu já poderia rodar o comando, ó, Rails espaço save. Na verdade, em vez de rodar Rails save, eu posso só colocar Rails s. O que esse comando vai fazer? Ele vai subir a aplicação para a gente poder acessar e ver se está tudo ok. Então eu vou fazer esse primeiro teste. No curso em si eu vou entrar em mais detalhe, vou explicar um pouco melhor os comandos. Aqui é apenas para a gente saber se deu tudo ok. Então se eu rodar o Rails S e der Enter, o que acontece? Ele vai iniciar para mim no localhost porta 3000. Então eu vou abrir aqui uma janela do Chrome, que é o browser que eu estou usando, e aí eu vou preencher com localhost 3000. O localhost significa que é a minha máquina local e 3000 é a porta padrão que o Ruby on Rails levanta o servidor. Então percebe que quando eu rodei o comando, o meu terminal aqui, que está com o Rails aberto, reconheceu que eu tentei ir para uma página inicial, que ele já mantém para nós, e aqui ele já mostra a informação que ele conseguiu inicializar o Rails 6.1.0. Agora eu vou voltar no terminal. Agora a gente vai validar se o SQLite está ok. Então, para eu parar de rodar aqui essa aplicação, eu vou segurar o Ctrl mais a tecla C. E aí ele pergunta se eu quero finalizar. Eu coloco aqui o S, né? Dizer que sim. E agora eu vou criar um comando que o Rails tem, que ele já gera automaticamente para nós um CRUD. Então aqui também vai ser só para poder validar a instalação do nosso banco de dados. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque no curso a gente vai ver com mais calma. Então o comando é o seguinte, Rails scaffold. O scaffold é para criar o CRUD completo. Aqui eu vou colocar o nome do meu scaffold, vou colocar hero, e eu já vou querer que ele crie para mim, vou colocar aqui name, string. Então eu quero que ele gere um CRUD de heroes e dentro dele que ele já tenha no banco de dados uma coluna chamada name do tipo string. Então eu vou dar o Enter. Ficou faltando uma informação aqui nesse comando, tá, pessoal? Então eu vou jogar ele de novo aqui. É Rails, então espaço G
de generate. Então eu não preciso colocar aqui generate scaffold. Eu posso colocar abreviado G, que aí vai rodar corretamente. Então é Rails, G, scaffold, hero, e eu já vou criar a coluna name do tipo string. Então ele já criou essa estrutura para mim. O que eu vou fazer agora, eu vou vou rodar um comando para que ele já crie o banco de dados SQLite para mim, já com essa tabela. Ele vai criar uma tabela automaticamente lá chamada Heroes. E novamente, eu não vou entrar em detalhe aqui, vai ficar um pouco obscuro, porque a gente vai entrar em detalhe realmente no curso. Aqui é só para validar. Então eu vou rodar aqui um comando, Rails db create. Seria o comando para ele criar o banco de dados. Então ele está dizendo que no caso o SQLite já existia. E aí ele criou um banco de teste, chamado teste.sqlite3. Agora eu vou rodar o comando para criar a tabela Heroes com a coluna name. Então é Rails db migrate. Então ele vai migrar para criar essa tabela. Então a tabela foi criada. E agora eu vou rodar novamente o comando Rails espaço S para eu subir novamente a minha aplicação. Aqui no browser, para que eu consiga ver o CRUD criado, eu vou ter que colocar aqui depois do 3000 barra Heroes e vou dar Enter. Bom pessoal, para minha alegria, já deu um erro aqui de início, mas eu vou explicar o motivo. O Rails ele já tem por padrão, quando a gente cria, principalmente usando o scaffold, ele já cria tudo num padrão. Então a rota vai ser, o scaffold foi scaffold hero. Então a rota vai ser barra o plural, que seria heroes. O nome da tabela no banco de dados vai ser também no plural. Agora o modelo vai ser no singular. Então assim, isso aí a gente vai entrar em detalhe no curso. Só que para explicar para vocês, eu vou abrir aqui o tradutor. Tanto heroes quanto heroes com a letra E vai resultar em heróis. E o Ruby on Rails ele pegou na verdade o heroes como sendo plural e não heroes. Então no curso a gente vai fazer isso. Tem um local no Ruby on Rails que a gente diz que a gente quer, eu quero que seja o plural seja com a letra E. Então isso aí vai ser no curso. Então, continuando, em vez de ser heroes, vamos colocar heroes com S no final. Então vai ser sem a letra E. E vou dar o Enter. Pronto. Agora funcionou, hein? Então ele está mostrando aqui para mim a minha listagem de heroes. Na verdade não tem nada, então eu vou criar um novo aqui. Então eu vou clicar em New Hero. Ele criou já um formulário, tudo bem simples. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Vou colocar aqui Thor. Olha lá, o herói foi criado com sucesso. Vou voltar. Agora ele mostra o Thor e a opção de mostrar, editar ou excluir. Vou criar mais um. Homem de Ferro. Vou criar. Criou com sucesso. Vou voltar. Então, se eu quiser mostrar, é só eu clicar no Show. Ele mostra. Se eu quiser editar, então em vez de ser Homem de Ferro, vou colocar aqui Hulk. E vou atualizar. Se eu voltar, ele mostra agora a alteração feita. E se eu quiser excluir, por exemplo, vou excluir o Thor. Ele vai perguntar, tem certeza? Vou dar OK.
então o herói foi excluído com sucesso. Então isso aqui é um CRUD básico, mas que já traz o que é necessário para você iniciar. Então perceba que a gente ainda não entrou em nada do código do Ruby on Rails, porque isso vai ser no curso. Então a gente só certificou que a nossa instalação foi com sucesso e que não ficou com nenhuma pendência. É isso aí então, pessoal.